Muito bem, vamos então ao nosso primeiro bloco. Muita gente te conhece como um investidor que alcançou, né, de fato, a tão sonhada liberdade financeira com fundos imobiliários, mas queria ouvir de você, né, que você voltasse, né, um pouco atrás, contasse aqui pra gente como começou essa jornada de investimento nos fundos imobiliários e em que momento você percebeu que realmente dava para viver ali só com os rendimentos dos FIIs, Bate? Bora lá. Bem no começo, né? Sou nascido e criado aqui no interior de São Paulo. Trabalhava, fazia faculdade aqui em São Paulo, no interior. Um belo dia me mudei, por causa que o trabalho mudou, fui para Brasília. Aumentou o salário, mas eu era endividado, né? Então, estava lá eu sem aumentar muito o padrão de vida, pagando a dívida. Paguei a dívida, começou a sobrar dinheiro, comecei a investir. Comprei um lote, uma área bem afastada lá, mas sem perspectiva de construir, vendi. Comprei um flat e também vendi. E um belo dia literalmente esbarrei com o fundo imobiliário. E foi muito interessante, por quê? Porque, imagina, naquela época tinha 50 fundos, nem metade disso negociava direito. Mas já tinha os relatórios gerenciais, já dava para entender como funcionava. E eu vi como uma boa alternativa ao flat que eu tinha, que existia, pagava aluguel, mas não era aquelas coisas. Beleza. Eu já era um investidor na época, né? Investi em CDI antes de mexer com bolsa. Daí eu consegui manter esse padrão. Trabalhava, vivia, gastava, o que sobrava investia. E em retrospectiva isso é óbvio, mas não foi uma coisa planejada, né? Mas como eu era superavitário e investia, minhas despesas caminhavam numa certa direção e as receitas passivas, as receitas dos investimentos, caminhavam numa inclinação maior. Passou o tempo, um belo dia, as receitas desses investimentos superavam o salário, superavam as minhas despesas. Foi bem... Não foi planejado. Hoje em dia tem livros sobre isso, tem movimento sobre isso, né? Se aposentar mais cedo. Mas, incidentalmente, foi simples, tão simples quanto poupar bastante, ter ativos que geram renda, a ponto de, um belo dia, ela supera. Mera questão de tempo. E há quanto tempo isso? Nossa, parei de trabalhar, foi um pouquinho antes daquela crise, foi 2008 a crise? Não, a outra, 2012, 2013. Ah, sim. Já tem um tempo já. E foi bem uns 15, 16 anos com um nível de poupança muito alto. Eu tive um nível de poupança muito alto. Se eu poupasse menos, ia levar muito mais tempo. Acho que esse ponto aqui, eu quero pegar esse gancho então, Basti. Uma dúvida que muita gente tem, né, você reinvestiu todos os dividendos ali recebidos até atingir o seu objetivo de independência financeira? E se sim, qual porcentagem, né, que você avalia ideal ali nos níveis de aportes para quem deseja, né, essa mesma finalidade? É claro que é uma resposta, né, não trivial, né? Sim, e até porque muda com os juros, muda com o retorno dos investimentos. Mas sim, eu reinvestia 100%. Eu era superavitário sem os investimentos, sobrava dinheiro. Então, não só o dinheiro que sobrava na conta corrente ia para a corretora para ser investido, assim como o dinheiro que caía na corretora era usado para fazer compras, era um reinvestimento total, né? Literalmente. E não reavaliei, né? Não fiz essa análise nem na época nem hoje, mas também em retrospectiva eu fiz uma coisa que eu sei que é errada. Quando eu saí de 100% de reinvestimento para 0% de reinvestimento. Quando eu parei, eu estava empatado a receita e despesa. E é muito fácil as suas receitas ou as suas despesas variarem e isso virar uma espiral da morte. Dei muita sorte, é quase uma coincidência, que eu tinha um pedaço da carteira que era mais ganho de capital, não era renda, então esse pedaço de vez em quando frutificava e isso, né, evitou que eu desempatasse numa espiral, né, negativa e no geral funcionasse muito bem. E Baroni, como que você enxerga essa transição do investidor que está ali na fase de aporte, né, para aquele que começa a viver de renda, né? O que muda no olhar sobre a carteira, se é que muda, né? Puxando esse gancho aqui do que o Bate já veio comentando para a gente. Então vamos lá, vamos colocar isso na perspectiva para que a gente possa entender direitinho.
Eu acho que, do ponto de vista de carteira, por mais que as pessoas falem, nossa, eu tenho fundo de papel, depois que eu aposentar, eu tenho que vender todos os fundos de papéis e comprar só fundos de tijolos, porque um vai proteger contra a inflação, não. Eu acho que existe muita, eu diria, muito preconceito, muita dúvida, muita insegurança, muitos pontos que são colocados de uma maneira assim não parametrizada. Eu acho que existe muita retórica em cima dessas questões, mas acaba se fugindo um pouco daquilo que realmente é a grande essência, que o André tocou aqui nesse ponto algumas vezes, que é a questão do seu padrão de vida, né, versus a capacidade daquela carteira de gerar renda na hora da virada da chave. Então o André, como ele mesmo falou, ele ficou no limite ali, ele tomou uma decisão de mudança de padrão ali de trabalhador para aposentado, vamos falar assim, no limite da carteira. Como ele mesmo pontuou, ele teve alguns cases ali, alguns casos de sucesso de alguns fundos que tinham uma estratégia diferente. Mas vamos excluir isso, que eu acho que é muito mais exceção do que regra, né? Em geral, o investidor ele monta uma carteira pensando na renda passiva e não especificamente num super ganho de capital, né? Então, este investidor ele tem que ter muito mais um cuidado de saber virar a chave na hora correta, onde essa carteira majoritariamente formada por renda passiva, tudo bem, se tiver alguma coisa de ganho de capital, tudo bem, eu acho que pode acontecer, embora não seja a regra geral, mas pode acontecer. Então, você na hora dessa virada de chave, você tem que ter uma convicção de que aquela sua carteira ela é superavitária para o seu padrão de vida. Então isso quer dizer o que na prática? Vamos colocar em grandes números. Se você tem um padrão de vida de R$ 5.000, essa virada de chave tem que ser uma carteira que te dê um superávit em relação a isso. Quanto, Baroni? Aí que entra agora algo que a gente não consegue precisar. Não, acho que se o seu padrão é 5, você não deve virar essa chave nem com 5.500 e nem esperar chegar a 10. Nem uma coisa nem outra. Eu acho que vai uma questão de bom senso. Então, se você tiver uma carteira que esteja te gerando 20, 25%, 30, um terço a mais, né? Que seja. Então vamos colocar aí algo entre 6 e pouco, até R$ 7.000. Se você estiver gerando uma renda recorrente, razoavelmente segura, razoavelmente harmônica, razoavelmente previsível, mesmo que tenha ali um portfólio híbrido entre papel e tijolo, que seja um pouco mais de tijolo do que papel, que também, em geral, é a média das pessoas, se você tem esta condição de fazer essa parametrização, eu acho que essa virada de chave, ela é a mais importante, porque você tem uma carteira que te gera 6, 7 mil reais, e você tem uma despesa hoje de padrão de vida na faixa de 5 mil reais. E essa diferença, esse superávit, vou usar aqui a palavra do André, você vai continuar reinvestindo. Então, a leitura que eu tenho às vezes das pessoas é que elas trabalham, acumulam capital, têm um padrão de vida controlado para acompanhar para ser capaz de continuar poupando, de fazer os seus reinvestimentos, tudo certinho. E aí, de repente, quando ela aposenta, é como se a vida dela virasse totalmente do avesso e ela passasse a ser uma pessoa que não se preocupasse mais com os gastos, que não se preocupasse mais com o padrão, que comprasse tudo compulsivamente. Não. A mudança de trabalho, de rotina de trabalho para essa aposentadoria é mais isso que o André vive hoje, que é muito mais uma liberdade. Ele faz os trabalhos dele da forma que ele quer, ele usa o tempo dele da forma que ele quer, ele estuda, ele faz trabalhos específicos, ele faz trabalhos, enfim, voluntários com pessoas que eventualmente o convidam para participar de determinados eventos. Então, acho que tudo isso é importante, esse senso de liberdade, não um senso de que você sai de um estágio, um status de disciplinado para um status de completamente descompromissado com as suas finanças. E se você entende isso, fica muito mais fácil de você se planejar a aposentadoria com os fundos imobiliários, justamente por ser um ativo que tem um alto grau, pensando em carteira, e um alto grau de harmonia em distribuição de rendimentos futuros. Eu acho que essa é a maior vantagem dos FIIs aqui dentro desse contexto do nosso papo de hoje. Então, Bate, o que o Baroni comentou aqui, que basicamente a liberdade financeira é você ter um conforto, uma previsibilidade ali para fazer frente às suas obrigações mensais, mas também não é um sinal verde para você aproveitar a vida doidado, né? Não tem aquele filme. Então, é por aí. É por aí, é por aí. Quando eu trabalhava, eu tinha o salário creditado na conta todo mês, né? Bem previsível. No mês que eu parei de trabalhar,
Eu me organizei para... Eu tenho a conta do banco, tenho a conta da corretora. Uma vez por mês, tem que fazer uma transferência. Transfere dinheiro da conta da corretora, põe na conta do banco e esse é o dinheiro para gastar. É claro que se eu gastar mais do que eu ganho, espiral para o zero, né? Se eu gastar menos do que eu ganho, é uma espiral positiva, talvez para cima, mas o objetivo não é ser também muquirana. Sim, o vender coco na praia, mudar de vida completamente, não. Meus gastos trabalhando são obviamente diferentes do gasto, né, com a vida livre, transporte, alimentação e coisas do tipo. Mas não é vida louca. O que mais tem no Brasil é ganhador da Mega Sena falido. Pior depois do que antes. O cara ganha na Mega Sena e acaba pior do que se não tivesse ganhado. Então não dá para enlouquecer com o dinheiro que está te rendendo, está te libertando de ter que trabalhar com horário fixo.